Olá, eu sou Marlene Ferreira, esse é o Papo Terapêutico aqui pela Cron TV. Hoje eu quero falar com vocês sobre o luto. O que é vivenciar o luto? Para algumas pessoas é um momento inédito. Muitas pessoas ainda não experimentaram essa dor, não vivenciaram essa perda. E algumas já vêm vivenciando por muito tempo, ao longo dos anos perdendo pessoas queridas que partem para outra dimensão. Eu queria contar um pouquinho sobre a minha história com o luto. Aos 9 anos de idade, a primeira vez que eu conheci, que eu lidei com a morte, foi quando meu pai faleceu. Ele estava com 81 anos na época, isso foi em 1981. E ele faleceu em casa, dormindo. Ele tinha um problema no coração, devido à idade e tudo mais. E eu até então não sabia o que era morrer, como que era morrer, o que era isso. Na minha cabeça, quando criança, morrer era como eu visualizava um monte de pedras, né? Uma coisa assim, talvez sem noção. Mas era isso que eu visualizava quando eu via meus pais conversando, falarem sobre alguém que morreu, que partiu, porque até então eu não tive contato direto, não sabia o que era. Até que aconteceu do meu pai partir, falecer, e aí eu pude conhecer a morte. E eu sempre fui muito ligada a ele, e uma diferença assim grande, né, de idade e tudo mais, era muito apegada. Muitas pessoas pensavam que o meu pai fosse o meu avô, né? Aí eu lembro que acordei na madrugada e minha mãe estava apavorada lá, chamando pelo meu pai, ele não respondia. E de repente ela saiu do quarto, eu fiquei ali parada, olhando para ele, e ele inerte ali, sem movimento algum, sem nenhuma reação. Eu encostei a minha mão nos pés dele e senti os pés gelados. Na hora me bateu um medo e eu fiquei paralisada, sem saber se eu chorava, se eu gritava, se eu ficava parada, até que meu irmão veio e eu saí correndo para o quintal, porque eu era uma criança. Aí depois disso, veio o médico, chegou funerária e tudo. Eu vi todo esse processo de colocando ele dentro do caixão, arrumando as flores e tudo mais. E por mais que o tempo tenha passado, lá se vão 40 anos, eu nunca vou me esquecer dessa cena. Foi a primeira perda mais significativa que eu tive na vida. O meu primeiro grande amor foi embora e me deixou ainda pequena, né, com 9 anos, e eu não entendia bem, eu sei que eu chorava muito, e minha mãe tentando me consolar, e aí o tempo foi passando, os anos foram passando, passaram-se 2 anos, minha mãe adoeceu e também se foi. Aí eu sofri o segundo grande golpe na minha vida, né? A segunda grande perda significativa da minha vida. O meu porto seguro, minha casa, tudo que eu tinha findou. E aí eu fui aprendendo que viver é isso. Viver é
você ter hoje e amanhã não ter mais. E com isso a gente vai aprendendo a valorizar, a gente vai aprendendo a querer viver o momento de forma plena, de forma absoluta. Passaram-se alguns anos, mas eu perdi mais um grande amor da minha vida. Ela tinha 11 anos quando se foi. E também foi, assim, uma das piores dores que eu já senti. E através dessas perdas, eu fui buscar ajuda, tentando saber se realmente existia vida após a morte, se não era balela, se não era uma bobagem, tudo isso que eu ouvia falar. Enfim, eu fui atrás e cheguei à transcomunicação instrumental, logo depois da partida da minha bonequinha. E eu falo que graças a ela eu pude entender e ver a beleza que há detrás de uma partida, né? Que há detrás desse momento que é a morte terrena, e que a vida continua assim, independente de religião, de qualquer crença que se tenha. É fato, a vida continua, nós continuamos nossa jornada do outro lado, e a transcomunicação solidificou isso. E há anos que eu trabalho com a transcomunicação e fui obtendo respostas muito queridas e preciosas. Saber que nossos queridos continuam bem, continuam vivos, em outra dimensão, mas continuam conosco. Mas o fato é que nós não estamos preparados para dizer adeus, para nos desligarmos, desvincularmos fisicamente das pessoas que amamos, né? Que queremos bem. É um processo muito difícil, muito doloroso, mas eu digo a vocês que é necessário vivenciar o luto. Temos que vivenciar, temos que aceitar, porque não há o que se fazer para mudar. A pessoa vai embora, nós nos despedimos e temos que voltar para casa e tocar a vida, né? Como dizia a minha avó, tem que tocar o barco, não dá para ficar parado. Mas eu digo a vocês que o tempo é um melhor remédio para ir ajeitando tudo, colocando tudo no lugar. A saudade, ela sempre vai estar conosco, sempre vai estar ali, batendo a porta. Chico Xavier, ele dizia uma frase que para mim foi bem impactante quando eu ouvi a primeira vez. Saudade é a dor que fere nos dois mundos. Então, do mesmo modo que nós sentimos saudade, eles também sentem saudade, sentem nossa falta. E o extraordinário da vida, o extraordinário do divino, é que ele nos permite saber, nos permite conhecer, nos permite absorver que nada tem fim, nada acaba, apenas muda de lugar. E nesses dias tão difíceis, conturbados que estamos vivendo, muitas pessoas indo embora deste planeta, e aqueles que estão ficando têm que lidar com a perda, têm que aprender a viver com a saudade, têm que aprender a lidar com as lembranças.
Então eu falo por experiência própria. Vamos procurar viver com as lembranças boas, de momentos felizes. Vamos procurar lembrar de coisas agradáveis, de momentos preciosos. E não nos atermos ao sofrimento que uma doença trouxe, um acidente trouxe, ou enfim, qualquer coisa que machuque ainda mais, porque a morte também é um momento sagrado e precioso. Assim como quando nós encarnamos aqui na Terra, é um momento sagrado e precioso, quando desencarnamos e voltamos para o nosso verdadeiro lar também é muito precioso. E claro que algumas religiões não aceitam essa ideia, mas aqui eu nem falo como alguém que segue uma religião, mas eu falo como cientista, tá? Eu falo como transcomunicadora, por tudo que eu recebi e recebo, tenho recebido todos esses anos. E a transcomunicação também é terapêutica. Alguns devem estar se perguntando, mas programa para falar sobre terapias e falando sobre transcomunicação. Sim, a transcomunicação é uma terapia que me ajudou a entender que a morte é um processo da vida, que todos nós vamos passar em algum momento pelo processo de luto, pelo processo de desencarne, e faz parte da nossa vida. Não dá simplesmente para a gente deixar para lá, nos enganarmos. Não, nós temos que enfrentar, temos que entender e temos que nos preparar. Ainda que seja extremamente difícil. É muito difícil, mesmo buscando conhecimento, mesmo buscando esclarecimento, a hora de dizer adeus é a hora mais difícil que existe. São 3 períodos muito, muito difíceis no processo da morte. Quando recebemos a notícia, quando estamos velando e sepultamos o nosso ente querido, e a pior parte é quando voltamos para casa e ele não está mais lá. É muito difícil. Mas eu vou dizer para você que isso também passa. A gente aprende a conviver com a ausência. Vem uma força lá de cima que nos alimenta, que nos sustenta, que nos mantém em pé. Daí a lembrança deixa de ser doída e passa a ser uma lembrança que acalenta o coração. Quando eu lembro do sorriso da minha bonequinha, eu começo a rir, sabe? Começo a sorrir também quando eu lembro das brincadeiras que ela fazia, das coisas que ela falava. Ao invés de chorar, eu começo a rir, começo a me divertir até com certas lembranças. Quando eu lembro da minha mãe, é inevitável, né? Mãe é mãe, ainda mais nessa semana. A gente fica com o coração mais apertado, né? Querendo o colo da mãe. Mas eu continuo tendo o colo da minha mãe. E recebi um presente maravilhoso dela, que foi uma transimagem. E aquilo para mim, nossa, mudou totalmente a minha vida. E eu tive cada vez mais certeza da benevolência, da misericórdia do nosso Criador para conosco, que nos criou como seres eternos. Nós somos eternos. E assim como nós somos eternos, o sentimento que temos por aqueles que amamos e que nos deixaram, também é eterno. O amor é eterno. O amor é um elo que não se rompe, vai ser para sempre. Por vidas e vidas e vidas e vidas, ele vai permanecer. E lá do outro lado, quando chegar o dia do reencontro, ele vai estar cada vez mais forte. Porque o amor, ele nutre,
Ele ampara. O amor nos faz superar as piores e maiores dores da vida, assim como nossa Mãe Maria suportou a pior dor de todas, vendo seu filho sendo morto, crucificado. Nós aprendemos com ela que o amor supera tudo. E o amor de mãe, então? O amor de mãe move montanhas, move o universo, rompe as portas, né, do próprio céu, o amor de mãe. Então eu digo a vocês que perderam seus filhos, seus maridos, seus irmãos, suas irmãs, que perderam seus avós, enfim, que perderam seres que vocês amam. Vocês não perderam, eles continuam vivos, eles continuam vivos do outro lado, em outra dimensão, te acompanhando, te guiando, te ajudando, te orientando, intuindo, estando sempre ao seu lado. Pode acreditar nisso. Quem está falando não é a Marlene Ferreira, que é católica, anglicana, que é capelã. Não, é a Marlene Ferreira, que é terapeuta e transcomunicadora. E a transcomunicação instrumental é ciência. E não há nada que supere sabermos que a vida continua e termos evidências de que realmente Deus sempre zela por todos nós e até no sofrimento Ele nos ama, Ele nos dá resposta, nos dá consolo. Viva seu luto, viva sua dor, chore, brigue, xingue, faça o que você sentir que deve fazer, o que seu coração está pedindo. Viva o seu luto. Depois, siga a sua vida. Você precisa seguir adiante, porque a vida aqui para você continua. Tem muitos sonhos, muitos projetos, muitas coisas boas ainda estão por vir.